um local também identificado como seguro e bom para a SP Águas, provavelmente uma certeza, né, para a realocação. Mas, como eu falei, esse levantamento ele foi feito no momento só pela FCTH, então a gente precisaria validar também o local com uma visita de campo realizada pelo setor de hidrologia da SP Águas. Outras opções também levantadas são duas propriedades privadas, elas são localizadas, todos os 3 pontos são localizados a jusante da estação desinstalada. Uma delas é bem próxima, a 100 metros da estação, ela é uma chácara que até o momento ninguém conseguiu identificar um proprietário, então seria algo a mais para a equipe da FCTH ir atrás, investigar e conversar, e é um local sem segurança, né? Ele é aberto, então qualquer um consegue acessar, mesmo que seja com uma propriedade privada, os técnicos conseguiram acessar sem conversar com ninguém, então é um local sem segurança. E a terceira opção, ela é um pouco parecida, é um pouco mais ajusante, a 500 metros da estação desinstalada, ela é uma área aberta também, os técnicos identificaram que tinha o acesso de muitos pescadores, também sem segurança, e como vocês podem identificar, ela também não tem uma pré-estrutura, que normalmente é algo que facilita, né, a instalação da estação. Então, mas são duas possibilidades aí para serem levantadas e estudadas, caso a gente não consiga instalar na estação da Sabesp. Bom, eu acho que é isso. E quanto aos próximos passos, então a gente também pretende que seja realizado um levantamento e uma análise pela SP Águas, uma vez que as estações são de propriedade, né, da agência, e aí, a posterior, nós podemos trazer novamente o tema à CTMH ou também podemos discutir e tomar uma decisão pelo GT Rede, né, que é previsto dentro do contrato. E ficamos à disposição em caso de dúvidas ou mais informações. A Sandra também, o pessoal da FCTH está presente na reunião, então se quiserem me corrigir ou acrescentar alguma informação, fiquem à vontade. Obrigado, Ana. Acho que não tem nenhuma complementação, pelo menos eu não vi aqui. E das 3 opções, né, acho que já está o cenário colocado com muita clareza, sempre que a gente... Porque o problema é ficar fazendo realocações frequentes, né, isso gera custo, gera uma descontinuidade para a série histórica muito não desejável. Então, se o posto da Sabesp, de fato, né, já tem régua, já está seguro, e lá me parece que é um enrocamento fixo, porque também, sempre que a gente coloca um posto a montante de enrocamento, e quando esse enrocamento é de rocha, sempre é um problema, porque sempre que as rochas acabam rolando com as cheias, acaba sendo feita uma recomposição do enrocamento, e isso acaba alterando, né, o remanso. A gente passou muito isso lá na foto do Jaguari. Então, me parece que lá também é um enrocamento mais definitivo na captação do Sabesp. Acho que isso é um ponto também a ser olhado aí quando da vistoria, mas acho que me parece, né, os colegas aí da Câmara pensam, mas me parece de fato o local mais indicado para que o quanto antes a gente faça essa realocação, porque esse posto, principalmente no trecho final do Jaguari, aí, tem um papel importante aí para a gestão do Cantareira, naturalmente, desse trecho. Acho que... desculpa, o Lúcio está pedindo a palavra. Lúcio Cetésio, bom dia. Bom dia, acho excelente essa localização, é um ponto representativo, né? Você está me ouvindo? Perfeito. É um ponto representativo num lugar mais seguro, né? E acho que vai ser uma boa medida essa localização da captação. Beleza? Ok, obrigado aí, Lúcio. Então, a validação acertada vocês já tiveram, agora falta só da SPA. Mas brincadeiras à parte. Não, então, eu acho que o pessoal da agência, assim, olha lá, a SPA, pronto, ó. Agora a SPA vai concordar também, entendeu? Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre. Com relação à SPA, com relação às câmeras, a gente acredita que são aqueles pontos mesmo, né? A gente trocou aí alguns e-mails envolvendo aí a coordenação da CTMH, né, a agência já com as sugestões dos pontos para a instalação das câmeras. E com relação ao posto, a gente está em contato com o setor de hidrologia, eu encaminhei para ele as fotos que a CTMH tinha levantado, né, eu vou dar uma complementada de acordo aí com o que a Ana Oliveira colocou hoje, e a gente precisa aguardar aí uma validação do setor de hidrologia, ali sobre a responsabilidade do GRE. Mas, a princípio, eu já tinha iniciado a discussão com eles, informado, né,
da necessidade da realocação e dos 3 pontos, eles estavam questionando realmente os pontos. Eu acredito que não vamos ter problemas, mas a gente já está solicitando aí um retorno deles. Obrigado aí, Kátia, o pessoal da SP Águas. Claro que depois vão ter outras avaliações em instâncias internas, tanto provavelmente na CETESB quanto na SP Águas, embora nós estamos falando aqui da rede de quantidade, né? Obrigado aí, Kátia. O Lúcio, não sei se esqueceu a mão, quer falar novamente, Lúcio? Não, em relação às câmeras, eu queria sugerir se pudesse ser estudada a localização de uma dessas câmeras em umas na foz do Atibaia. A gente tem observado nessa sessão uma elevação muito grande de vazão num tempo muito curto e também uma queda muito acentuada num tempo muito curto. Eu acho que uma câmera ali ajudaria a gente a entender um pouco esses episódios aí, sabe? Excelente, Lúcio. Acho que fica aí o registro, né, para a equipe que está mais à frente disso, para tentar incorporar aí, se não nessa etapa, assim que possível, mais esse ponto aí do Inhumas, com certeza. Bom, com isso, então agradeço aqui a equipe da agência pelos informes, vamos acompanhando e passo só na sequência para os últimos informes da Secretaria Executiva. Por favor, Tainá. Alexandre, posso dar uma palavra final? Claro. Só para informar, então, com essas colocações, a gente tem uma ansiedade aqui de passar para a etapa executiva, então, de iniciarmos as instalações das câmeras restantes, né? No caso da proposta do Lúcio, acho que a gente poderia considerar ela como uma opção, assim como a gente pintou ali naquele mapa em amarelinho, considerar em umas como uma opção aí de reserva, vamos dizer assim, né? E no caso da relocação da estação, acho que em havendo a concordância por parte da SP Águas, então eu comunico nossa intenção de tão logo possível, procedermos a relocação dessa estação, né? Para a gente poder logo começar a fazer as medidas de vazão, se tiver que fazer topografia, e não perder muito tempo de série histórica no monitoramento. Obrigado, Léo, pelos esclarecimentos. Bom, enquanto o CTMH, diante das manifestações, acho que esse assunto pode voltar como informe, mas acho que já fica dada essa sinalização para esse posto prioritário lá na captação nossa BEP, se houver a validação ainda das águas, e pé na tábua para quanto antes instalar esse posto aí. Vai. Ok, agora sim, passo aí então para os informes da Secretaria Executiva. Bom dia a todos e a todas novamente. Agradeço, Alexandre, rapidamente aqui os informes da Secretaria Executiva. Nós recebemos aqui o ofício do consórcio PCJ, né? A alteração dos representantes solicitando a inclusão do senhor Rafael Antônio Alves Leite para representante titular, em substituição ao senhor Aguinaldo Brito, e a inclusão do senhor Francisco Carlos Castro Laós, Flávio Forte Estênico, Bianca Caroline Alves Leite para representantes suplentes. Então, como é uma alteração de entidade que já participa aqui da CTMH, a gente passa apenas para a ciência, né, os demais membros. E só reforçando as próximas reuniões dos comitês, nós passamos na reunião anterior, a 99ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Planejamento, que vai ser agora, sexta-feira, 6 de março, em Salto. Então, todas as informações estão lá no site dos comitês, na agenda. E a 35ª reunião ordinária dos comitês, dia 31 de março, às 9 horas, essa por videoconferência, com transmissão ali pelo YouTube, todas as informações ali na agenda. Então, lembrando que a participação não é obrigatória para aqueles que não são membros, para os que são membros, né? Reforço o recado do Denis aqui, para que venham, participem, até para contabilizar ali o quórum das reuniões. Então, esses são os informes, retorno a palavra, agradeço. Obrigada. Obrigado aí, Tainá, pelos informes da Secretaria Executiva. E já na sequência, pediria para a Secretaria colocar o nosso primeiro item de pauta, que é a aprovação da nossa ata, né, da última reunião. Vou colocar em tela, para que a gente possa apreciá-la. Então, está aí a ata, que foi encaminhada a todos aí no prazo regimental, por e-mail. Eu consulto a Secretaria se tivermos alguma contribuição à ata. Não recebemos, Alexandre. Não recebemos, então, não havendo contribuições, eu coloco a ata aqui em apreciação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Se houver alguma objeção ou rejeição à ata, por gentileza, registrar no chat.
Não há, então, portanto, a ata está aprovada aí por unanimidade e vai para a publicação lá no portal da CTNH dos comitês PCJ. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos dados de vazão desta manhã. Só projetar aqui. A situação da bacia nesta manhã, né, são os dados aí das 7h30 da manhã, um cenário que tivemos, né, chuvas bastante significativas, inclusive com muitos municípios, né, com problemas de extravasamento ou alagamentos devido à drenagem urbana, e agora, é claro, com uma semana com menos chuva, essas vazões caindo aí de uma forma bastante acelerada. Mas só para a gente olhar a parte superior aqui, vamos olhar um pouquinho primeiro a bacia do Jaguari, e se usuários tiverem relatos aí, ou registro a fazerem, fique à vontade para interromper aqui. Então, o primeiro posto que os postos da montante do Jaguari, né, na ordem aí de 15, 18, né, principalmente que vem da afluência lá do sul de Minas, hoje está sendo descarregado 0,25 de Jaguari. O primeiro posto que a gente tem ali em Guaripocaba, 1,93, Buenópolis 11, quase 12, Bernardo Figueiredo já chegando lá em Pedreira 14, e Jaguariúna na ordem aí de 13 metros por segundo, ainda vazões que, né, refletem as chuvas, principalmente das últimas semanas. O Camanducaia e Amparo 9,95, Indaugal 11,76, e aí vem o posto Zeferino Vaz, né, que a gente acabou de se referir a ele, que hoje está sem dados de vazão, porque ele está inoperante. Muito em breve a gente precisa ter esse posto, porque veja, é ele que monitora o trecho, vamos dizer, de Cosmópolis a Paulínia, aqui, né, a Jaguariúna, na junção do Camanducaia com o Jaguari. Então é um posto bastante importante aí para esse trecho, né. E aí a usina externa, então nesse trecho final, já que o posto captação de Limeira também está nessa fase de calibração da curva-chave, nesse trecho final, após confluência Camanducaia com o Jaguari, hoje nós temos somente um posto que está com dados de vazão, que é lá em Cosmópolis, na usina externa, na ordem de 33 metros cúbicos por segundo. Não temos recebido relatos de problemas no Jaguari, diante desses patamares de vazão, né, de qualidade, nem de quantidade. E o seu pessoal aí da RK Limeira, Ginomoto, que sempre, né, estão mais na foz do rio, também não nos relataram nenhum tipo de dificuldade qualitativa aí. Fique à vontade de dar registro. Escutei, mãozinha. Alexandre, bom dia. É o Wagner aqui da BRK Limeira. Bom dia, Wagner. Bom dia. Só para registrar, a vazão foi bastante elevada, né, nesse mês de fevereiro, encheu bem, a gente... 24 também encheu, mas até superou um pouco a questão de nível ali, mas sem problema aí para a operação da captação. Só mesmo aquela tensão de ver o nível subir ali e logo depois vem baixando. Obrigado aí, Wagner, pelo registro aí da BRK lá de Limeira. O Jaguari tem demorado mais, né? O Atibaia tem caído de uma forma mais acelerada, a inclinação da curva de queda do Atibaia após as chuvas tem sido bem mais rápidas do que o Jaguari, né? Acho que isso fica muito claro, inclusive, nesses dados de hoje aqui. Tem mais algum inscrito aí, não? Eu, Alexandre. Por favor. É só uma duvidazinha minha, nesse unifilar aí, né? Dá para você apontar onde estão as duas represas novas, para eu entender? Perfeito. Ela não está esquematizada aí, né? Não, aqui não, porque como elas ainda não estão em operação, mas elas estão aqui, ó. Então, descendo o Rio Jaguari, nós temos a usina Jaguari, né, que é uma PCH da CPFL, a montante das barragens, e as barragens estarão aqui, ó, nesse trecho entre Jaguariúna e o Bernardo Figueiredo, aproximadamente aqui, ó, que é a região de Pedreira, né, no caso aqui da barragem de Jaguari, né. Então, estará a jusante da Jaguari e aqui no município de Pedreira, aproximadamente aqui entre esses dois postos aqui, sem usar muita escala, mas entre esses dois postos aqui, né, a Figueiredo, ela está entre a Bernardo Figueiredo e a usina Jaguari. Né? Isso é Pedreira. Pedreira. E a Camanducaia, provavelmente vai estar aqui logo após esse posto aqui próximo ao posto de Amparo, né? Então, esses são os postos. E aí a ideia, justamente na posição para consulta pública, ter novos postos a montante e a jusante dessas duas barragens para incluir nesse diagrama e justamente conseguir entender tanto a afluência quanto a defluência dessas duas barragens, né? Mas acho que é legal, André, talvez na próxima reunião, bom que você tocou esse posto, o pessoal da SPA nos ajude aí, a gente tentar já plotar, embora não esteja, né, com dado, mas só para que todos tenham clareza da rede atual
qual o ponto, a coordenada exata dessas duas barragens, que é interessante para que todos conheçam. Ótimo ponto aí, André, levantado. Obrigado. Tá. Então, Jaguari, assim que estamos, olhando agora a parte inferior, né, Bacia do Atibaia, o Cachoeira de afluência 6,03. Ontem a SP Águas pediu uma abertura no Cachoeira, que está sendo operacionalizada acho que hoje de manhã, abrindo um aqui no Cachoeira, e o Posto Piracaia Centro registrando nesse momento 1,38, né? Conforme os colegas até da agência mostraram agora há pouco quanto às câmeras, tiveram vazões bastante significativas lá da Defesa Civil de Piracaia, teve bastante trabalho na semana passada, das chuvas, né? Mais de 100 milímetros em pouco tempo, e aí então esse posto registrou exatamente essas vazões. O Atibainha, a montante na ordem de 3, também é o último comunicado da SP Águas aí descarregando 2 no Atibainha, então 3 na bacia do Atibainha nesse momento, mais 0,25 lá no Jaguari, 3,25, e aí descendo o Rio Jaguari, Atibaia, perdão, Mascate 0,51 ali próximo ao do Dom Pedro, e já o posto de Atibaia, também, né, teve vários extravasamentos aí ao longo do mês devido às chuvas, na ordem de 10,5, bairro da Ponte 27,56, captação Varninhos, lembra que a meta da média mínima diária é 10, nesse momento com 32, desembargador Furtado 33, o Anhumas na Foz 2,38, como o próprio Lúcio trouxe, né, esse é um posto que tem como área de drenagem muito da área urbana de Campinas, então ele, numa chuva, ele sai de 2 e vai para 60, vai para 100, poucas horas, né, e depois também cai muito rapidamente. E tem um pouco essa característica muito área urbanizada, né, 2,38 e já chegando ali no reservatório de Salto Grande Americana na hora de 41. Então, nós temos aí algo como 40 e pouquinho no Atibaia e 30 e alguma coisa no Jaguari. Então, vamos olhar agora o Piracicaba, né? O primeiro posto lá em Americana, o Emaratá, né, que é um parque lá, 76, em Santa Bárbara 89, em Piracicaba 110, né? Até na última reunião a gente comentou, né, sábado passado tivemos a experiência de um passeio de remo, que não sabemos ainda se entrou para o Guinness Book como o maior do mundo, vários integrantes aí, PCJ, descemos remando aí o rio por 24 quilômetros, e aí a vazão estava a 211 sábado, né, eu lembro disso. Então vejo que já caiu 100 metros cúbicos do Piracicaba de sábado até hoje, né? Então vejo que de fato sem chuva as vazões caem aí muito bruscamente, né? O Rio Claro 3,61, Batovi no Curbataí 4,25 e depois da captação do SEMAI ali já 4,24 e o último posto que a gente tem no Piracicaba lá em Artemis, inclusive passamos de barco em frente a esse posto, né? 136 metros cúbicos por segundo. Não sei se os colegas do SEMAI ou outros colegas aí do Piracicaba, se quiserem fazer algum registro. Que não, então vamos olhar só as outras bacias. O Capivari, na reforma agrária, esse é um posto muito, tanto ele quanto o Multimor, né, muito olhado por Rafar, Capivari, né, e naturalmente Multimor, também teve vários problemas de extravasamento da calha nas últimas semanas aí, ele antecipa as cheias nesses municípios, né. Então, reforma agrária lá em Campinas 1,29, e Multimor na ordem aí de 6,61, e o Jundiaí, em Campo Limpo 1,18, Itaici 6,62, esse posto Itaici é super importante para o SAI de Dayatuba, né, que tem uma captação no Jundiaí, e o último posto, Salto, antes da confluência aí com o Tietê, na ordem de 10 metros por segundo. Então hoje as bacias PCJ entregando aqui 10 no Jundiaí, 6 no Capivari e algo como 136, esses 3 rios nossos que desaguam no Tietê, então contribuindo aí mais ou menos 150 e poucos, né? 152, mais ou menos, metros cúbicos por segundo para a bacia do Tietê, que vai em direção ao Paraná. Desculpa, se eu tenho o microfone, fique à vontade. Acho que o Ivan, ele ia fazer alguma fala aqui do SEMAI. Por favor, Ivan do SEMAI, bom dia. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, é que o microfone estava dando problema aqui. Eu só queria fazer um comentário, deixar um registro, né, a respeito da qualidade da água, né, felizmente com as chuvas, né, tem melhorado, principalmente a qualidade do Rio Piracicaba, aí tivemos até
pequeno evento de extravasamento na calha do rio aí na Rua do Porto no mês passado, né? Mas o que eu queria deixar registrado, que a gente vem observando desde o início do ano, é com relação ao pH da água bruta do rio Corumbataí, né? Até normalmente a gente observava que o pH era em torno de 7, 7,2, 6,9, e do começo do ano para cá a gente tem observado uma elevação estranha desse pH, sabe? Nós estamos trabalhando com ele hoje na faixa de 7,7, 7,8. Teve alguns momentos que, inclusive, a estação faz a correção do pH na água bruta e nós simplesmente paramos de fazer essa correção com cal, porque o pH já estava num patamar assim que dispensava até a correção de pH inicial. Então, a gente ainda não fez nenhuma reclamação, nenhuma formalização à CETESB, né? Mas a gente pretende reunir alguns dados aqui e encaminhar para alguma investigação, alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem estranhado bastante essa variação de pH, uma elevação estranha para nós aqui, mas eu só queria deixar registrado, né, essa observação aí, pelo menos nos últimos 2 meses a gente tem observado isso. Obrigado aí, Ivan, pelo relato, pelo registro, né? Que eu me lembro aqui, pelo menos, né, no curto prazo, não me lembro de nenhum outro relato de outro trecho de rio que tenha tido problemas perenes com pH, né? Normalmente episódios, pontuais, de fato, acho que merece, né, um olhar aí, porque, de fato, não é uma condição, uma condição atípica, para entender um pouco melhor esse comportamento, até, né, os outros usuários aí, se tiverem alguma experiência vivenciada, fiquem à vontade no sentido de compartilhar o que estava acontecendo ou até apoiar alguma experiência com o SEMAI, né? Inclusive, Alexandre, por favor, Ivan. Inclusive, eu entrei em contato com o pessoal de Rio Claro, né? Eles também são usuários do Corumbataí, mas, pelo menos lá na captação deles, não identificaram nada de anormal nesse sentido, né? Então, o problema parece estar mais abaixo deles, né? Mas a gente vai fazer um comunicado aí para a CETESB aí, solicitando, né, alguma investigação nesse sentido, tá bom? Mas obrigado. Excelente, Ivan, obrigado. Depois compartilhe conosco, que eu acho que é uma experiência, né, que vale a pena entender um pouco, até para outros casos que possam no futuro ocorrer. Obrigado aí, Ivan, do SEMAI de Piracicaba. Mais algum inscrito, Tainá? O Pedro fez uma pergunta se há alguma atividade de mineração alterada. Acho que não seria... Acho que quanto à questão do Piracicaba, né? Acho que ele se refere, imagino que seja dessa questão do Ivan. Oi. No Corumbataí realmente existe, a gente sabe que existe muita atividade de mineração, né? Conversando com o pessoal do Rio Claro e tal. Mas a gente não sabe, pode ser que tenha alguma coisa a ver, sim, né? Talvez caiba, né, um registro formal para a CETESB, né? E uma investigação aí para ver se tem alguma influência, né, desse tipo de atividade. Perfeito. Obrigado aí, Ivan. Acho que fez esse esclarecimento, então. E aí, aproveitando essa questão da qualidade, né, só para trazer aqui, sem nenhuma análise muito profunda, mas só para... a gente aproveitou essas vazões bastante elevadas que tivemos, né, no último mês, e também olhar um pouco da rede automática de qualidade, né, para mostrar um pouco o desafio que a gente tem, né, das questões qualitativas, e não é só com vazão que se resolve as questões qualitativas, né. Alexandre, perdão. O Denis também fez uma pergunta que acredito que acho que o Ivan também. Aumento do pH da água pode levar ao aumento de NH3 e causar maior toxicidade? Oi, Denis, oi. Felizmente a gente não está tendo problema com amônia, né? A gente ano passado, atrasado, teve algumas ocorrências, alguns picos de amônia, né? Em alguns períodos, principalmente na estiagem, né? Mas como a amônia está num patamar bem baixo, né? Normal para o manancial, então esse tipo de problema eu acredito que a gente
felizmente não vai ter, mas a questão da elevação do pH em si. Os outros parâmetros estão todos normais, o oxigênio dissolvido, próprios metais na água, né, ferro, manganês, o restante está tudo normal, é mais essa questão do pH mesmo. Ok, obrigado aí, Ivan, acho que esclarecido essas questões, obrigado. E aí, né, só então, para me trazer um pouco para os membros aqui, alguns que eles acompanham, né, de perto, o próprio nosso GT Qualidade aqui, coordenado pela Lilian, mas é só, a gente tentou olhar um pouquinho como se comportou, principalmente o AD, né, em relação às altas vazões. Claro que a chuva traz uma posição difusa, né, mas a gente tentou fazer um recorte aqui, até a gente conversou com alguns ao longo do mês aí sobre isso. Esse é o posto lá da captação de Atibaia em Atibaia, né. A gente observa no gráfico de baixo, né, que nós tivemos vazões quase pico aí de quase 39 metros por segundo, né, mas a vazão já vinha num patamar relativamente alto, acima de 10, e cresceu com as chuvas, né. E aí o que a gente observa no monitoramento automático, né, e o monitoramento automático, embora, né, mostre muita fotografia daquele ponto exato, né, e aí, claro, às vezes não é um comportamento do trecho todo, mas mostra o comportamento daquilo que o posto está vendo, mas a gente observa que, veja, mesmo com vazões bastante superiores àquilo que a gente tem na estiagem, que a regra do Cantareira permite colocar de água lá no Atibaia, né, a gente percebeu que a gente teve uma falha aqui durante o dia 11 e 12, mas que a gente ficou abaixo dos 5, né, da classe do rio, naquele trecho de Atibaia lá, né? Então é só para mostrar o desafio que a qualidade ainda tem, porque não é só com vazão que se resolve a questão da qualidade. Ele tem que ter uma série de questões, né? Tanto do monitoramento, quanto da universalização do saneamento, etc. Mas veja que mesmo em patamares muito elevados, a gente, nesse ponto, não foi possível ficar acima aí dos 5 miligramas por litro. E aí, olhando para esse ponto, a gente começou, bom, então vamos olhar os outros, né? E a gente percebeu um comportamento muito parecido, né? Esse posto, o segundo aqui no Jaguari, é lá na captação de Bragança, lá logo depois do pé da barragem do sistema Cantareira lá, e que já recebe algumas contribuições de Bragança, né? Então a gente percebe claramente aqui que a chuva, né, no gráfico de baixo, no figura de baixo, a gente percebe claramente que a chuva, evidentemente, teve uns picos aqui que elevou a valor do rio, e naturalmente o posto de qualidade também acompanhou um pouco isso. Então, como ali é um trecho inicial, com cargas relativamente reduzidas, embora, como eu disse, tenha contribuições, a gente percebe claramente que aqui a vazão influenciou de uma forma mais incisiva a qualidade. Quando eu estou falando de qualidade, aqui nós estamos olhando só para o parâmetro AD, né? Então a gente olha esse comportamento muito parecido, né? Ou seja, cresceu vazão, cresceu AD, né? Mas, de maneira geral, mesmo em patamares mais elevados, lembra que ali a gente está acostumado, né, nesse momento, 1 e pouquinho, a gente está acostumado a ter vazões ali de 2, 3, 4 metros por segundo, e mesmo vazões de 10, 30, a gente também observou um AD nesse ponto, né, abaixo das 5 miligramas por litro aí da classe, né? Então, veja, também ali mesmo no trecho inicial, veja que a gente tem desafios aí em relação à qualidade das vazões. E no Piracicaba não é diferente, né? A gente olhou um pouco esse posto aqui, né? Até as preocupações aí que o André trouxe. Esse é o posto que fica ali no Monte Alegre, ou seja, é um pouquinho antes da cidade urbana, vamos chamar assim, da cidade de Piracicaba. E nós tivemos um pico aí de 567 metros cúbicos, né? Como o Igor disse, teve um extravasamento lá na Rua do Porto. A gente pegou um período aqui de todos esses postos, de 7 de fevereiro a 14 de fevereiro, só para a gente mostrar uma semana. Então, assim, não teve tanto efeito nesses postos daquela primeira chuva que a gente está acostumado a ver, né? Ele já vinha de um período chuvoso, as vazões, de certa forma, já elevadas, ou seja, aqui, na análise nossa, já estava em 150, se eu não me engano, ou seja, tinha uma vazão pré-existente bastante elevada, então tinha uma lavagem de superfície de primeira chuva, né? E a gente observa que ficou muito próximo aos 5. Nós tivemos aqui um pico, né, bateu aqui 0,13, praticamente zerou o AD entre o dia 8 e o dia 9. A princípio não foi nenhum episódio de chuva, vamos dar uma olhada.
e depois se estabiliza aí na ordem dos 5, às vezes um pouquinho abaixo dos 5, um pouquinho acima dos 5, mesmo em vazões, veja, de 200, 300, 400, quase 600 metros cúbicos por segundo. A gente percebe que a curva de vazão, ou melhor, a curva de qualidade não acompanhou na mesma escala, vamos dizer assim, de variação, embora 5, claro, sejam desejáveis, não acompanhou na mesma escala, assim como a gente viu, por exemplo, no posto Jaguari, lá em Bragança, que tem pelo trecho que uma correlação mais direta entre vazão e qualidade. Nesse posto aqui do Piracicaba, a gente observa, né, que há uma certa estabilidade em torno dos 5, independente se a vazão está aí na ordem de 200 ou quase 600. Né? Então, não estou querendo fazer uma análise profunda disso, mas só para mostrar um pouco como foi o comportamento da qualidade em tempo real, quanto às vazões, e até abro entre os colegas da CETESB, que são muito mais especialistas do que eu nesse aspecto da qualidade, se tem algum comentário um pouco sobre essas questões aí. Lúcio e os outros, fiquem à vontade se tiver alguma observação. Por favor, alguém levantou a mãozinha aí. Sou eu, Alexandre. De fato, essa nova ferramenta, né, que permite enxergar a qualidade da água do rio em tempo real, ela vai ajudar muito a enxergar exatamente essa variação, tanto de área, né, que também é relevante, principalmente nos períodos de estiagem, quanto numa visão de mais médio e longo prazo, né? E isso deve nortear aí as ações de gestão e saneamento, né? Para que a gente possa, finalmente, chegar numa qualidade desejável, ter um padrão de qualidade, né? Então, excelente, Lúcio, obrigado. E é um pouco isso, né? Ou seja, o monitoramento em tempo real permite decisões mais operacionais, né? Inclusive, agora teremos, né, novos 4 postos entrando em operação em breve, está em processo de contratação aí com a agência, com a CETESB, para esse trecho do Piracicaba, né? E aí vai permitir, inclusive, entender um pouco o aporte de cada ribeirão, né? Como que o Quilombo, como que o Tatu, como que o Toledo, né? Como que esses ribeirões urbanos, né, também contribuem do ponto de vista de carga, o Piracicabelina, Piracicaba, para essa questão qualitativa nesse trecho do Piracicaba. Né? Talvez não, digo com toda tranquilidade que, do ponto de vista de monitoramento automático, quando as estações todas estiverem operando, não me recordo nenhum trecho de rio no Brasil que tem uma densidade de postos automáticos como essa que nós vamos ter, principalmente aí da Foz do Jaguari, Foz do Atibaia e o Piracicaba até a próxima região do Iapé, do Tanquã. Então, acho que vai permitir muitos dados nesse sentido de ajudar muito a tomar decisão, inclusive operacional para a CETESB. Né? Bom, então era só para registrar um pouco essas questões, enquanto só vazão não resolve o nosso problema de qualidade, claro que ela traz suas contribuições fundamentais, mas é preciso cadastro, né, de fato, das fontes difusas e pontuais